muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico, de volta aqui para trazer mais um conteúdo agora a respeito do curso de Ciência da Religião. E dando continuidade, estamos falando aqui sobre religião e moralidade. Vejamos o seguinte, a ideia de bem e mal também é fundamental em muitas crenças, e a religião normalmente tem a função de fornecer a moral à sociedade, ou seja, tudo que a sociedade via de regra, tá? No sentido mais, vamos dizer assim, evoluído, ela se baseia na religião. Todo o aparato cívico, todo o aparato educacional se baseia na religião. É isso que estamos vendo aqui. Então, a definição de que constitui uma vida boa difere na maioria das partes das grandes religiões. E a linha divisória entre filosofia moral e religião é bastante tênue em sistemas de crenças como confucionismo, budismo, mas existem certos códigos morais básicos que são quase universais. Então, existe divergência e convergência no que diz respeito à moralidade, né? No que podemos perceber aqui, até então. Bem, então, tabus, mandamentos e outros preceitos religiosos, além de garantir que a vontade de Deus ou dos deuses sejam obedecida, formam um modelo social e legal que possibilita a convivência pacífica, a liderança espiritual, que em muitas religiões era atribuída a profetas com inspiração divina, passou para a classe sacerdotal. Esse regime se tornou bastante essencial para muitos credos, em alguns casos, com grande influência política. Então, basicamente aqui estamos vendo que, dentro de um olhar antropológico, histórico, né, das religiões, as religiões que fornecem o código moral e o código ético, tá? Para o bem-estar da sociedade. Morte e vida após a morte. A maioria das religiões aborda a questão da morte, a principal preocupação da humanidade, com a promessa de algum tipo de existência após a morte. Nas tradições orientais, como o hinduísmo, acredita-se que a alma reencarne após a morte, assumindo uma nova forma física, enquanto outras religiões afirmam que a alma é julgada e vai para o céu, o inferno não físico. O objetivo de se libertar do ciclo da morte e renascimento, ou atingir a imortalidade, motiva os seguidores religiosos a seguir as regras de sua fé. Bem, cada crença tem a sua explicação para o que acontece após a morte. Porém, nós sabemos que as escrituras elas são inspiradas por Deus, né? Então, quando a gente pega assim, pessoal, o pessoal que defende a reencarnação, o pessoal que defende o purgatório e os reformadores protestantes, o pessoal que defende a Bíblia, temos três posições conflitantes, divergentes no que diz respeito a explicações sobre a morte, após a morte, né? Primeiro caso, reencarnação. Você vai morrer e vai ter outra chance. Você morre também e tem outra chance. Você morrer também e tem outra chance. E assim vai até, supostamente, você chegar ao estado pleno perfeito. Bem, isso é irracional. Temos o outro, outra crença a respeito da pós a morte, que é purgatório. Isso contradiz as escrituras. A última oposição viável e confiável é a de Cristo, né? Que diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa promessa, essa evidência e essa certeza é a melhor de todas. Não há como nem sequer comparar com essas duas que falamos ou com outras, porque essa de fato é a verdadeira que nós temos assim a citar e que melhor explica a questão da vida após a morte. Conflito e história. Assim como as religiões criaram coesão na sociedade, vamos dizer assim, uma liga, né? Elas também foram fontes ou propagadoras de muitos conflitos, né? Existem homens maus e homens bons em tudo o que você imaginar. Então, apesar de todas as grandes tradições sustentarem que a paz é uma virtude essencial,
Elas fazem uso da força em certas circunstâncias, por exemplo, para defender seu credo ou aumentar seu poderio. A religião serviu como pretexto para a austeridade entre os poderes ao longo da história, embora a tolerância também seja considerada uma virtude. Muitos foram perseguidos por suas crenças e a religião serviu como subterfúgio para os genocidas consumados com o Holocausto. Acaba aqui ressaltar o seguinte, quando a gente fala sobre o Holocausto de Adolf Hitler. Temos duas coisas interessantes aqui. Primeiro, essas pessoas são ateias, né? E ateísmo é um tipo de religião. E no que diz respeito ao outro fator, é que o Holocausto também surgiu por conta da teoria da evolução. Então, não é somente por causa da religião em si, certo? Desafio à fé. Em face dos aspectos negativos de crenças religiosas respaldados pelas ideias de filosofia humanista, inúmeros pensadores questionaram a própria validade das religiões. As religiões, argumentaram eles, são cosmogonias lógicas e coerentes, baseadas na razão e não na fé. De fato, as religiões tornaram-se irrelevantes no mundo moderno. Novas filosofias, como o marxismo e o leninismo, consideraram as religiões como uma força negativa no desenvolvimento humano, dando origem a estados comunistas explicitamente ateístas e antirreligiosos. Fomos que a Karen acabou de comentar isso aí rapidamente no que diz respeito a Adolf Hitler, né? Então você já percebe aí, eles tentam esquecer isso, mas acabam nos trazendo, de fato, evidências, né? De que o marxismo, junto com o ateísmo, procura substituir a religião tradicional, né? Ou, no máximo, o próprio cristianismo, né? Bem, novas orientações. Em resposta às mudanças sociais, né, e tecnológicas, os avanços científicos, algumas religiões antigas fizeram adaptações em seu modelo e se ramificaram, se adaptaram, se transformaram. Outras racharam convictamente o que consideram como um progresso herético em um mundo cada vez mais racional, materialista e ímpio. Movimentos fundamentalistas cristãos, islâmicos e judaicos ganharam muitos adeptos que rejeitaram os valores liberais do mundo moderno. Ao mesmo tempo, muitas pessoas reconheceram uma falta de espiritualidade na sociedade moderna, voltando-se para as denominações carismáticas das grandes religiões ou para diversos novos movimentos religiosos que surgiram nos últimos 200 anos. Outras influências pelos movimentos da nova era, no final do século XX, redescobriram antigos credos ou procuraram o exotismo das religiões tradicionais sem conexão com o mundo atual. Não obstante, as grandes religiões continuam crescendo e até hoje pouquíssimos países podem ser considerados sociedades realmente seculares. Temos uma frase aqui de Albert Einstein. Todas as religiões, artes e ciências são ramificações da mesma árvore. É um tema a ser pensado, né? Mas a gente já refutou esse assunto em um outro vídeo, tá? No vídeo sobre heresias ou sobre apologética, temos uma refutação. Não exatamente a essa frase, mas a ideia dessa frase, entendeu? E que todas as religiões são boas e são iguais. E todas são válidas, né? E nesse texto que a gente viu aqui agora há pouco, é óbvio que as religiões elas se modificam, até mesmo por conta da tecnologia. Há 2000 anos atrás, não existia na Igreja de Cristo o uso de computador, de microfone, de aparelhos, né, de som. E essas mudanças ocorrem, muitas vezes, para auxiliar e melhorar, de fato, a própria comunicação e outros aspectos também, às vezes, para piorar, tá bom? Então, são as mudanças. Então, a gente já vai avançando aqui um pouco mais no que diz respeito ao nosso curso. Vamos ver uma questão importante. Religiões primitivas. Vejamos o seguinte. Presta bem atenção aqui. Então, religiões primitivas. Chamadas assim porque vieram primeiro. É até onde os cientistas conseguem encontrar vestígios ou evidências de alguma forma de crença, né? De fé. Então, foram práticas praticadas por povos do mundo inteiro.
e são fundamentais para o desenvolvimento de todas as religiões modernas. Algumas continuam vivas até hoje. Então, é como se fosse a raiz que vai dar origem a todas as outras formas de religião, né? As religiões primitivas. Temos aqui um mapa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Temos aqui um mapa, tá? Temos aqui o Brasil, Estados Unidos, né? Tal. Aqui em cima temos assim, construindo visões em miniatura do universo. Os Pandes criaram lugares sagrados, aqui nessa região aqui embaixo. Rituais para renovar a vida e sustentar o mundo eram uma parte central da religião dos Upas. Sobre os astecas e os mais ofereciam sacrifícios humanos para satisfazer os desejos de sangue dos seus deuses. Os Quixas e os Aimaras, que acreditam que os espíritos de seus ancestrais continuam a existir para orientá-los. Aqui nessa região aqui do mundo, nós temos aqui, por meio do laço com os deuses, os Varhaus acreditam que tudo está conectado. Aqui mais adiante, embaixo aqui, para o povo Dogon, tudo contém o universo em um microcosmos. Aqui embaixo também a outra parte do mundo, né? Tá? Temos aqui, ó, o povo Sami acredita que seus xamãs tinham o poder de visitar outros mundos, né? Já outros tipos de religião primitiva de acordo com os Baigais, os deuses nos criaram para sermos guardiões da terra. Para os Ainós, tudo, até uma rocha tem uma alma. Os Maoris e os Polinésios explicam a origem da morte. No ritual Trabalho dos Deuses, os Ticopianos copiaram sua obrigação, cumpriram sua obrigação de servir os deuses. Os Xeongons acreditam que nosso propósito é ter uma vida boa e viver em harmonia. No sonho, os aborígenes australianos veem a criação como algo constante. Do mundo natural e sobrenatural estão interconectados nas religiões dos Bolshamanes Sans. Aqui são alguns exemplos de algumas religiões primitivas, né, espalhadas e pelo menos localizadas no mundo todo aqui, né, que vocês podem ver aqui nesse gráfico. Vejamos o que o autor aqui nos oferece, algumas explicações. Nossos primeiros ancestrais, caçadores e coletores, acreditavam que a natureza tinha um poder sobrenatural. Para alguns, isso se manifestava na crença de que os animais, plantas, objetos e forças naturais possuíam um espírito da mesma forma que as pessoas. Nessa visão animista do mundo, os seres humanos são vistos como parte da natureza e para viver em harmonia com ela precisam demonstrar respeito com os espíritos. Os indivíduos dessa época tentaram explicar o mundo por meio de associações de divindades e fenômenos naturais específicos. O nascer do sol, por exemplo, representava a libertação da escuridão na noite e era controlado pelo Deus Sol, de modo similar aos ciclos naturais, como as fases da lua e as estações, vitais pelo estilo de vida daqueles povos, eram atribuídos à sua própria deidade. Além de criar uma cosmologia para explicar o funcionamento do universo, a maioria das culturas incorporou algumas histórias da criação em um sistema de crenças. Essas histórias, de modo geral, constituíam uma analogia com a reprodução humana, uma deusa mãe deu à luz ao mundo, em alguns casos com a ajuda de um Deus Pai. Às vezes, essas divindades parentais eram personificadas como animais ou elementos da natureza, como rios, mar, mãe terra, pai céu. Então, sobre essa leitura que a gente acabou de ver, eu recomendo a vocês que façam a leitura de Romanos, capítulo 1 todo. Tá? Lá você vai encontrar mais detalhes sobre como a humanidade se comporta desde a questão mais primitiva da sua espiritualidade ou da sua religiosidade, tá? Então não deixe de ver Romanos capítulo 1, que vai corrigir e auxiliar nesse entendimento dessas religiões primitivas, em especial também os animistas. Vejamos agora sobre ritos e rituais. O sistema de crenças na maioria das religiões primitivas incluíam algumas formas de vida após a morte, geralmente relacionada à existência de um plano de realidade separado do mundo físico, um lugar de deuses e criaturas místicas para onde os espíritos dos mortos
iriam. Em algumas religiões, acreditava-se que era possível comunicar-se com outros planos e contatar espíritos ancestrais para buscar orientação. Um tipo específico de pessoa sagrada era o xamã ou o curandeiro. Era capaz de ir até lá, canalizar poderes místicos de cura pelo contato com espíritos e às vezes sendo possuído por eles. Os povos primitivos também contatavam com ritos de passagem. Esses ritos, associados à mudança nas estações, transformaram-se em rituais vinculados a espíritos e divindades. A ideia de agradar os deuses para ter sorte na caça ou na lavoura inspirou rituais de adoração. Em algumas culturas, vidas eram sacrificadas e os deuses em troca de sua existência, que eles deram aos humanos. O simbolismo também desempenhou um papel crucial na prática religiosa das primeiras culturas. Máscaras, talismãs, ídolos, amuletos utilizados nas cerimônias seriam ocupados por espíritos. Acreditava-se que algumas áreas tinham importância religiosas e outras comunidades estabeleceram locais e cemitérios sagrados, enquanto outros constituíram edifícios e povoados à imagem do cosmos. Poucas religiões primitivas sobreviveram até hoje, sustentadas por um número cada vez menor de comunidades tribais no mundo inteiro, alheias à civilização ocidental. Foram feitas algumas tentativas de restabelecê-los por parte da comunicação, que tentaram recuperar culturas perdidas. Embora esse sistema de crenças possa parecer rudimentares, às primeiras vistas, aos olhos modernos, vestígios daquelas religiões ainda podem ser encontrados nas principais religiões mundiais e atual na busca por uma espiritualidade da nova era. Deixa eu utilizar aqui. Pronto. Deixa eu só... Bem, então basicamente a gente percebeu aqui que, de acordo com, obviamente que esse curso de ciência da religião, ele tem uma ótica, né, uma análise, um exame bíblico. Então, por meio desse trabalho teórico, a gente percebe que mesmo um homem, ele morto no estado físico, mental e espiritual, né, ele ainda tem uma necessidade de cultuar Deus ou alguma espécie de divindade, né? Então, nenhum ser humano ele deixa de cultuar, deixa de acreditar em Deus. Porém, essas crenças, esses cultos, muitas vezes são falsos e não têm fundamentação. Apenas é um resquício daquilo que esses indivíduos teriam, se de fato tivesse permanecido, né, fiel ao que deveria ter, assim, de fato, acontecido no Jardim do Éden, né? Adão e Eva deveriam vencer o mal, porém eles perderam dessa forma, desencadeou todas essas religiões, né? Então o mal, ele tem aí uma força muito poderosa, sobretudo para enganar os homens, né? Criando assim falsas crenças e falsas religiões. Concluímos esse vídeo aqui, esse assunto, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre as forças invisíveis em ação, dando sentido ao mundo, né? Basicamente a gente vai falar aqui ainda um pouquinho, né, a respeito aí do início, depois da questão primitiva, né, das regiões primitivas, vamos perceber aqui um pouco de evolução, um pouco de desenvolvimento, né, sobretudo no que diz a forma de organização, pensamento, de construções teóricas para tentar validar essas crenças que são conflitantes e contraditórias entre si. Louvado você no próximo estudo e até o próximo vídeo. Bons estudos.